Mas e como eu diferencio, então, a neurose da psicose, né? Quando, na verdade... Freud tem um texto clássico, né, Rô? Agora, só uma coisa para deixar claro, assim, ó, quando a gente fala em sintomatologia, porque estrutura, sim, né? A estrutura, a gente acaba encontrando uma estrutura ao longo de um trabalho, né, Rô? Certo, certo, Agora, certo. a gente pode ter vários sintomas, né? Claro. Uma pessoa pode ter sintomas perversos e não ser necessariamente perversa. Todo mundo dá uma histericada, mas nem necessariamente é histérico, né? A perversão também está um pouquinho em cada um de nós, né? Claro, 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 claro. Vai usar, é preciso. Uhum. Mas nessa questão que tu trazes, Pedro, da neurose, da psicose, né? Eu acho que a gente tem um diferencial importante aí, né? Que são algumas, assim, como posso dizer, comprometimentos e algumas funções mentais importantes. Agora eu vou transitar um pouco né, pelo de sempre, pela nosografia, né? Uhum. Que é entender um pouquinho assim, ó, quando tu escuta alguém e aí avalia é um termo um pouco complicado, mas escuta então e tem uma compreensão, né, um pouco alargada assim daquilo que te aparece, tem algumas funções mentais, né? O estado seria assim ao exame, o Uhum. que tu observa ali e que tu pode, né, detectar e dizer assim, bom, aqui tem um prejuízo importante e estaria numa estrutura tal, né, como uma psicose, tendo né, um prejuízo importante, digamos, no senso-percepção. Uhum. Né? Ou seja, a pessoa está alucinando, está ouvindo vozes, não está bem, né? Então, aí faz um diferencial importante, assim, isso aparece na narrativa, no discurso, naquilo que o sujeito traz na sua fala, ou no seu sofrimento. Né? Então, eu acho que é bem importante assim a gente saber que a gente está lidando com uma estrutura psicótica ou uma estrutura neurótica. Isso faz com que a nossa escuta ela tenha né, um cuidado, Uhum. né? Porque se tu tomar todos, né, na sua fala como um neurótico, tu pode produzir aí talvez algum estrago. Então, assim, essa sensibilidade, a gente tem dados, a gente tem elementos ou ferramentas, então, para poder bem conduzir essa escuta, né, ou essa direção de tratamento. Então, fazer essas compreensões ou essas distinções vai ser fundamental na direção. Isso que a Rô está trazendo é fundamental para trazer a questão da importância do diagnóstico para o trabalho clínico, porque no momento que a gente se dá conta que é bem provável que aquele paciente esteja numa estrutura psicótica, a gente vai cuidar para não ter uma intervenção simbólica que é própria do trabalho com a neurose, né? Então, por isso que a gente diz, a gente não tem pressa em diagnosticar, mas a gente não pode se distrair também do diagnóstico para dar isso que tu estavas apontando, uma direção para o tratamento, né? A forma de intervir, a forma de escutar, e aí nós vamos beber muito na clínica possível para as psicoses, que foi um projeto que o Lacan trouxe, porque o Freud não sabia o que fazer, né? Quando a gente estuda, a gente vai ver lá que o Freud está falando de psicose, mas usa nos textos recalque, né? Então fica meio contraditório, porque ele não tinha ainda né, a forclusão do nome do pai, que é o conceito que o Lacan traz, que fala justamente disso, né? Esse gap simbólico que não foi dado pela estruturação, pelo Édipo, enfim. Então, isso tudo é muito delicado e isso enlaça absolutamente muito de tudo que é conceito que a gente vem falando aqui, né?
o conceito de real, né? Intervir pela via do real e do imaginário, porque até um dos textos que são fundamentais para quem quer entender a tua pergunta é o imaginário na neurose e na psicose de Freud. É um dos textos importantes para quem quiser ver, porque na psicose o imaginário é bem maior, né? Bem maior do que na neurose, né? Então, essas coisas todas são importantes a gente ponderar e considerar. Então, fazendo uma síntese, ó, a nossa convidada especial. Eu estou com o Chiquinho aqui do meu lado, não está aparecendo o meu gatinho. Ó, Não vai, é parte da live de hoje. Faz parte da... A Fifi quer... Não, mas é isso. Ela tem bom gosto, ela tem bom gosto. Olha só, pessoal, então, assim, do que eu escutei de vocês, na verdade, o diagnóstico diferencial ele é uma ferramenta importante para o próprio profissional não causar prejuízo, né? Pelo que vocês estão colocando, ele é importante para o caminho que ele vai seguir na tentativa de causar benefícios e evitar maiores transtornos para o paciente, né? É isso, né? É essa a ideia, né? Exatamente. E acho que é importante a gente sempre pensar que é possível articular o referencial do DSM-5, porque é com ele que a gente vai conversar. Tu que está na rede, né? Eu já tive... A gente não vai sair falando, né, de um caso clínico assim no corredor, né? Mas as referências, essas nos permitem um diálogo. Mas a gente tem que ficar atento onde nós mostramos o nosso diferencial. Eu nunca esqueço um caso clínico que eu trabalhei por muito tempo lá na URGS, que se a gente fosse pegar pela sintomatologia que fecha uma esquizofrenia, né, que é delírios, alucinação, pensamento desorganizado, etc. Este paciente chegou um momento que ele não tinha nada dessa sintomatologia. Aí a gente ia se perguntar, ele deixou de ser psicótico? Não. Por quê? Porque pelo discurso a gente ia ver o alienamento dele em relação ao desejo do grande outro. Então, aí a gente marca um diferencial que é na linguagem. Este é o grande diferencial, né, Rô? Eu acho que seguramente a gente pode dizer isso.